E aí, galera, como é que vocês estão? Enfim, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o meu primeiro vídeo de algo que eu já queria começar há muito tempo. Gente, eu já gravei e regravei esse vídeo várias vezes. Eu confesso que tá sendo bem desafiador pra mim voltar a gravar pro YouTube, porque é bem diferente da temática do Instagram que eu tô acostumada e eu tô um pouco nervosa. Mas, enfim, esse aqui é um espaço dedicado ao mundo sobrenatural, a relatos reais de pessoas reais que viveram essas experiências, enfim, gente, tudo relacionado ao mundo espiritual, testemunhos e afins. Se você também tiver algum relato para me mandar, as minhas redes sociais e o meu e-mail vão estar aqui na descrição. Eu vou ficar muito feliz em receber o seu relato. Eu também tenho as minhas vivências sobrenaturais que futuramente eu planejo trazer um vídeo para vocês só com essas experiências, mas no primeiro vídeo eu quero trazer relatos reais de pessoas reais, né? Nesse vídeo específico, nenhuma pessoa quis que revelasse o nome, então o pedido foi atendido, o seu nome. Se você quiser me mandar, inclusive, só vai ser revelado se você quiser. E, enfim, gente, eu não li completamente os relatos, porque eu quero que a minha reação seja natural e que, enfim, seja natural e seja genuína junto com vocês. Então vamos começar, tá? Desde já, muito obrigada a todo mundo que contribuiu com o canal, seja enviando um relato pra mim, seja se inscrevendo no canal, porque vocês já estão me ajudando muito, muito mesmo a realizar um sonho. E é isso, tô muito animada e espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Vamos lá começar. Relato real. Trabalho de destruição extrema. Em 2009, um rapaz homossexual quis se vingar de seu marido, do seu ex-marido. Eles moravam juntos há quase 10 anos, porque ele trocou ele por um outro rapaz mais novo do trabalho dele, e ainda deixou ele sem nada, pois levou todos os móveis e o carro que compraram juntos. Com isso, ele entrou em depressão e acabou perdendo o emprego. O dinheiro acabou e ele ficou dependendo de amigos, pois a depressão foi tão severa que ele quase tirou a própria vida por conta disso. Com os dias que se passaram, ele descobriu que o seu ex já o traía frequentemente há alguns anos atrás e já estava namorando esse atual já há 2 anos. Ele nunca desconfiou, pois o amava bastante e era cego para ver os defeitos do outro. Ele se revoltou com tudo aquilo e então me procurou para fazer um trabalho para ele sair daquela desgraça de vida. E queria ver o seu ex no fundo do poço. Então mostrei a ele um ritual com larvas para se vingar do marido. Ai, gente, larva é cá. E ainda ficar com o carro dele, pois ele também tinha direito. Esse ritual se faz com pedaços de carne em decomposição e com demais ingredientes que eu não irei citar. Dei o orçamento do meu trabalho e com 3 dias ele me procurou novamente para darmos início ao ritual. Depois do ritual feito, com 4 dias ele foi a uma balada com seu amigo e lá ele teve o desprazer de ver o seu ex-marido com o atual namorado. Ele ficou observando de longe e pouco tempo depois ele se envolveu em uma briga que acabou quebrando até os dentes por conta de ciúmes que ele não tinha, e naquele momento acabou tendo. No outro dia ele ficou sabendo que o seu ex teve uma briga em casa com o namorado e nisso ele acabou quebrando tudo. E teve até polícia junto, e o namorado já não estava mais com ele, já tinha terminado. Com os dias, ele já ficou sabendo que o seu ex já tinha perdido o emprego, estava se envolvendo com drogas e nisso já viu a destruição. Que dia após dia ele estava se afundando em drogas. Para completar, ele entrou com um advogado para pegar o carro, pois ele tinha todas as provas que ele também comprou. No dia, o juiz viu todas as provas de tudo e então o ex-marido tinha que vender o carro em menos de 7 dias e a metade do valor iria ser para ele. Ele já saiu tão feliz que com 2 dias ele já ganhou o dinheiro do carro do seu ex. E o seu ex estava na decadência, porque devia drogas, e o dinheiro do carro e a outra metade dele ele teve que dar aos traficantes. 2 anos atrás, esse cliente me procurou novamente e falou que estava muito feliz, pois tinha reconquistado tudo novamente. Encontrou um novo amor, estava no trabalho dos seus sonhos, e quando perguntei a ele sobre o ex, ele disse que o rapaz tinha sido morto por dívidas de droga. Eu realmente não tenho o que comentar sobre esse relato, bem pesado. Bem pesado. Obrigada pelo relato. E, enfim, gente, o próximo relato
Se chama, Quero desabafar algo que aconteceu comigo. Sendo breve com você, vou resumir. Em 2019 me formei como enfermeira e fui chamada para trabalhar em um hospital. Foi ótimo. Ganhava bem, morava sozinha, tinha minha vida do jeito que eu queria. Meses depois comecei a namorar um enfermeiro que trabalhava no mesmo hospital. Depois fomos morar juntos. Fiquei grávida dele, tive minha filha e estava tudo normal. E esse processo todo foi em 1 ano. Rápido, né? Comigo foi parecido. Bem rápido. Pois é, mas foi tudo muito mágico. Tempos depois, estava no supermercado fazendo compra com minha filha e o meu ex-marido estava trabalhando. Porém, algo terrível aconteceu no supermercado. O ex-marido, no caso, você já tinha se separado dele, certo? Já tinha se separado. Ela estava com a filha sozinha no supermercado, E viu uma mulher se beijando no carro dele, com ele. Fui lá e fiz confusão e foi uma briga feia para o supermercado. Uma semana depois ele saiu de casa e disse que eu não merecia ele. Ele estava traindo ela. Me xingou de tudo e saiu de casa e eu fiquei sozinha com a minha filha. Depois ele foi no conselho tutelar e fez uma falsa denúncia contra mim. Ele disse na justiça que eu era viciada, que eu colocava homens na minha casa e era tudo mentira daquele lixo. Eu nunca bebi nada, muito menos colocava homens na minha casa. Eu jamais fiz isso. Mas ele sabia que eu não fazia. Ele inventou isso para ficar com a minha filha, pois ele conseguiu na justiça e eu não sei como. Eu surtei, eu também surtaria. Fiquei com depressão, porque eu não queria perder minha filha, principalmente para ele. E dias depois eu fui visitar minha filha. Eu ia todo final de semana ver ela. E levava ela para passear e percebi que a minha filha tinha manchas no corpinho dela toda vez que eu via ela. As manchas no corpo aumentavam a cada visita. Percebi que ele batia nela. Com o tempo eu consegui colher mais informações e vi que ele a maltratava. Enfim, gente, eu enlouqueci. Fiz confusão, chamei a polícia, mas a polícia disse que eu precisava de provas. Eu fiquei desesperada. Gente, como se as manchas no corpo da criança não fossem o suficiente, Mas enfim, a justiça do Brasil, como sempre, é assim. Fiquei desesperada. Semanas depois fui na loja de celular consertar e o meu celular que estava com problemas. E nessa loja eu perguntei se tinha aquelas câmeras de segurança. E o vendedor me mostrou uma câmera muito pequena que parecia com um chaveiro. E disse que a câmera filmava por horas e horas sem descarregar. Comprei. Fui no final de semana pegar minha filha, como de costume, levar pra passear. E quando cheguei na casa dele, eu percebi que ele estava sozinho e sem a mulher. Ele estava no banheiro e mandou eu entrar para pegar minha filha. E foi nessa hora que eu coloquei e instalei a câmera escondida. Deixei lá por cerca de 1 semana. Peguei a minha filha e saí. Depois peguei a câmera dias depois e vi na imagem, meu Deus, a minha filha sendo muito agredida pela mulher quando ele ia trabalhar. Fiquei com ódio. Fui na mesma hora na casa deles e arrebentei ela inteira. Que bom, Tô muito feliz com isso. Arrebentei ela toda, mostrei a imagem pra ela e ela quebrou a câmera e o meu celular também. E chamou a polícia. A polícia falou que não tinha provas, pois ela tinha quebrado a câmera e o celular. Ela era protegida porque o tio dela era sargento da polícia e sempre livrava ela. Meu ex sabia que ela batia na minha filha, mas não fazia nada. E para piorar mais ainda, ela e ele foram trabalhar no hospital que eu trabalhava. Ela também era enfermeira, meu Deus. E falou com a diretora do hospital um monte de mentiras contra mim. Que eu batia na minha filha, que eu usava drogas, etc, etc. Ele conhecia a diretora há mais tempo do que eu. E a diretora me demitiu. Acreditou em tudo que eles falaram sobre mim. E eu não pude fazer nada, a não ser xingar todos. Fui pra casa e fiquei desempregada durante 1 ano. Não conseguia emprego em lugar nenhum. Sobrevivia com o dinheiro que eu tinha na caixa. Pagava aluguel, água, luz, internet e comida. E isso tudo se acabou em 3 meses. Passei fome, luz e água cortada, sem internet, sem nada. Não tive outra opção a não ser vender o meu corpo por R$50 uma vez em uma boate. Mas depois senti nojo de mim. E nunca mais fui. Os caras eram sujos e ignorantes. Foi um inferno, uma experiência da qual eu não desejo me lembrar. Fiquei sem nada. Nossa, gente, que triste. Eu só tinha o meu celular J5, sabe? Daqueles bem antigos. Não valiam nada. Eu tinha um. Mas um dia achei R$1 de moeda.
Com esse R$1 eu fui comprar pão na padaria que tinha perto de casa. Chegando lá, tinha uma fila enorme. Eu fiquei na fila esperando a minha vez. E na minha frente tinha uma mulher muito bonita, elegante. Ela comprou o pão e quando foi na minha vez, ela viu que eu só tinha R$1. E nisso ela tirou R$30 de dentro da bolsa e comprou R$30 de pão pra mim. Nossa, que R$30 de pão, bastante pão. Um café, açúcar, e ficamos conversando até que eu expliquei o que eu estava passando. Ela apenas me deu o endereço dela para eu ir na casa dela, falar com ela no outro dia. E eu fui. Expliquei tudo e ela disse assim: posso dar tudo a você, tudo o que você deseja ter, mas tem um preço. Quero sua fidelidade para sempre comigo. Eu aceitei na hora. Não tinha para onde correr. Percebi, que ela mexia com espiritualidade, feitiços e essas coisas. Mas enfim, eu não tinha o que fazer. Combinei tudo com ela e disse o que eu queria ter. Ela sorriu e disse que eu podia ir para casa, pois em breve eu receberia boas notícias. E eu falei assim: senhora, a minha casa não tem luz, nem água, nem tem comida. Como que eu vou para casa desse jeito? Ela então disse que eu podia ficar na casa dela por uns dias, e eu fiquei num quarto que tinha na casa dela. Vi tudo que ela fez, passei nomes do meu ex, da mulher dele, passei nome da diretora do hospital, fotos dele, tudo. Uns 3 dias depois, na casa dela, chegam umas 10 mulheres, todas bem vestidas e bonitas. Todas eram sérias e nenhuma falou comigo, mas por algum motivo eu senti algo bom vindo delas. Elas entraram em uma sala enorme, fechada à chave, e eu fiquei ouvindo da sala. Foi assustador, mas não tive medo. Sabia que era para me ajudar. Uma semana depois, a senhora disse que eu poderia ir para casa, que eu ia recebendo boas notícias, e eu fui para casa já pela manhã. Já eram umas 6 da manhã quando eu cheguei em casa, passou uns 20 minutos, e do nada um hospital particular me liga, me chamando para entrar na equipe deles. O salário era 5 vezes maior do que eu ganhava. Na mesma hora eu fui. Vesti minhas roupas de enfermeira e fui com o dinheiro que a senhora tinha me dado. Assinaram minha carteira na hora. Fui contratada. E o melhor foi que cada enfermeira ganhava moradia. Ai, que legal! Ganhava moradia para morar perto do trabalho. Fiquei em um apartamento completo sozinha. Tinha de tudo. Era imobiliado. Tinha ar-condicionado, TV, Wi-Fi, etc, etc. Eu chorava de tanta alegria. Não dava para acreditar. Fiquei trabalhando nesse hospital e todos os dias eu chorava de saudade da minha filha. Eu queria muito ficar com ela, mas tive paciência de esperar como a senhora mandou. Na mesma semana, a justiça pediu para eu comparecer ao conselho tutelar e me disseram que eu tinha a chance e a possibilidade de ficar com a minha filha se eu voltasse a provar que eu tinha trabalho, que eu tinha condições de cuidar dela, e enfim, isso já foi um passo para ficar com a guarda da minha filha. Fiquei alegre, pois era uma esperança. Mas, para minha tristeza, o meu ex ficou sabendo que eu estava trabalhando e ficou com inveja. Ele conhecia o hospital, pois todos os enfermeiros sonhavam em trabalhar nesse lugar, pois lá ganhava muito bem, ganhava moradia, alimentação, etc, e etc. Ele foi falar com o diretor do hospital. Nossa, gente, que capeta esse cara, hein? Foi falar com o diretor do hospital. Ai, meu Deus, cadê? Perdão, gente. Foi falar com o diretor do hospital contra mim e eu fiquei desesperada. Fui correndo falar com a senhora que me ajudou para ela me livrar daquele demônio, Tirar aquele demônio da minha vida. Ela ficou calada e mandou eu ficar tranquila, pois nada iria acontecer comigo. Bem, eu fiquei chorando, com medo de passar por tudo aquilo que eu já tinha passado de novo. E ela só disse assim: calma, minha filha, tua vida está nas minhas mãos. Nada vai acontecer com você. Ela mandou eu esperar alguns dias e eu esperei. Uma semana depois, a justiça me liga dizendo para eu ir urgente falar com eles. E eu fui correndo. Saí do trabalho e fui. E quando cheguei lá, estavam mais 6 pessoas da justiça me esperando. E eles disseram assim: olha, sua filha vai morar com você. Eu fiquei chorando, calada, e eles disseram que meu ex sofreu um acidente de carro junto com a mulher dele. O carro virou e os dois não resistiram. Até o enterro já tinha acontecido sem eu saber. Minha vontade foi pular daquela cadeira de alegria. Assinei a papelada toda e fiquei com a guarda para sempre da minha filha, e isso foi um sonho realizado. Fui na casa da senhora que me ajudou, e eu só sabia beijar ela, abraçar e agradecer. Ela, muito séria, apenas sorriu
e disse para que eu aproveitasse a vida, pois em breve iria receber ainda mais boas notícias. Uns 10 dias depois, o hospital me promoveu como chefe de enfermagem. Depois de uns meses, eu passei a ser chefe das enfermeiras de 3 hospitais particulares. E foi aí que a minha vida mudou. Foi aí que eu nunca mais na vida tive medo de passar fome. Esse desabafo foi real. Ai, gente, sobre isso. Eu acho que fazer feitiçaria ou alguma coisa do tipo, algum ritual, é só uma forma de antecipar o karma. É como se você projetasse uma força para aquilo poder voltar para a pessoa mais rápido. Porém, eu acho que quando a gente não deixa Deus fazer a justiça dele e começa a fazer justiça com as próprias mãos, dessa forma, eu acho que o karma, em algum momento, cobra. Essa é a minha opinião. Eu tô muito feliz, que bom que você agora tem uma boa vida, que você saiu da situação que você tava. Mas, gente, não recorram a feitiçarias, a bruxarias, a nada do tipo, porque, querendo ou não, você tá mexendo com forças ocultas que você não conhece, e futuramente isso pode ter um preço, né? Mas enfim, tô muito feliz por você. Que bom que você tá com a sua filha, espero que isso não aconteça com você, e mais uma vez, muito obrigada pelo seu relato, viu? Muito obrigada mesmo. Agora o relato se chama História Real. Eu trabalhava na loja americana de operadora de caixa. Fiquei 1 ano. No começo conheci o gerente geral, que era um homem muito bonito e educado. Só andava cheiroso. Um dia ele me beija e começamos a ficar escondidos na empresa, até que um dia ele me pede em namoro e disse que iria mudar de cidade, pois lá iria ganhar 10 vezes mais, e me chamou para ir com ele. Olha a laranjada já. Ele começou um novo emprego. A gente morava juntos e ele sustentava tudo, enfim, foi perfeito, um conto de fada. Mas apenas no primeiro mês. Mas depois as coisas começaram a mudar. Ele começou a chegar bêbado, com cheiro de perfume de mulher. Descobri que ele estava tendo caso com outra. E foram dias e dias de briga. Ele então disse que gostava da outra, que iria morar com ele e falou assim, na maior cara de pau, sem se preocupar comigo, já que ele sustentava tudo. Então ele disse assim, vou deixar 2 meses de aluguel pra você pago e depois disso você se vira. Pode ficar com os móveis da casa, enfim, eu não ligo. Eu quase infartei de ódio e de medo, pois eu não trabalhava. Um belo dia eu acordo com ele e ele não estava mais em casa. Levou as roupas. Acordo e ele não estava mais em casa. Levou as roupas, todos os móveis, só deixou uma garrafa de café. Meu Deus. Chorei horrores. Sozinha em uma cidade onde eu não conhecia ninguém e desempregada. Passei fome, sede. Fui tentar conseguir trabalho, mas não achei. Depois aparece a dona da casa cobrando aluguel e eu descobri que ele não deixou nada pago. Expliquei a ela e a sorte foi que ela deixou eu ficar só 1 mês até que eu conseguisse trabalho, mas eu não consegui. Eu não conseguia parar de sentir ódio e vontade de me vingar. E a sorte foi que a dona da casa viu minha situação, se compadeceu de mim e me chamou para trabalhar numa loja que ela tinha, e era uma loja de macumba. E eu chamava macumba porque eu não conhecia as religiões de matrizes africanas, mas enfim. Ela era mãe de santo e eu não tive medo. Fui trabalhar porque eu precisava, fiquei trabalhando e ficamos grandes amigas. Porém, ela me via chorando escondida quase sempre, quase todos os dias. Até que um belo dia ela me disse que eu poderia ter tudo nessa vida. E eu disse, olhando para ela, que queria muito vingança e que queria mudar minha vida. Ela mandou eu pegar a foto dele. Depois de eu ter contado toda a história, ela mandou eu pegar a foto dele e dei para ela fazer um ritual para que ele perdesse tudo e ficasse sem nada. Ela fez, mas não deixou eu ver nada. Dias depois, o meu ex manda uma mensagem no Zap dizendo que queria voltar comigo e que estava desempregado. Ele mostrou o vídeo da casa que ele morava e não tinha nada. A mulher dele trocou ele por outro e levou tudo. Ele começou a faltar ao trabalho, a empresa demitiu, começou a beber, ficou sem nada, até que um dia ele foi internado nessas clínicas de alcoólicos, sabe? E morreu de overdose de álcool e de drogas. Gente, mesmo internado, caramba, ele morreu. Dias se passaram e a empresa em que eu deixei currículo me chamou e eu comecei a trabalhar nessa empresa. E em 2 meses eu me tornei gerente. Depois eu me tornei gerente geral, que era o mesmo cargo que o meu ex tinha. Essa história foi real.
Caraca. Gente, eu tô sem reação. Uma pessoa morreu. Eu não sei o que opinar. Porque eu não sei se eu fico feliz por ela, porque ela, igual no outro relato, né? Tô feliz que ela esteja com uma boa vida, mas, gente... Ai. Minha saudosa avó nos contava que foi vizinha de uma família que brigava muito. Ninguém se respeitava naquela casa. E 2 nomes eram doces na boca deles: miséria e desgraça. Certa vez, o filho mais velho dessa família chegou em casa e depois do trabalho, e reclamou que a comida era bife. Bife, gente, nossa, reclamando de bife. Geralmente as pessoas reclamam quando é ovo, né? Mas bife é a primeira vez que eu vejo. Reclamando que a comida era bife. E a mãe dele disse que ela não tinha tempo para fazer outra coisa, e o filho respondeu que não queria comer aquela miséria de comida, que aquilo era uma desgraça de comida. Começou a reclamar da janta, e aborrecida, a mãe disse que desgraça era ele, que só vivia para infernizar a vida dela. E ambos foram dormir aborrecidos. Mais tarde, com fome, o rapaz resolveu comer o que tinha. Levantou-se, foi até a cozinha e foi olhar para a mesa, e haviam 2 pessoas sentadas. Ao se aproximar, não pôde acreditar no que via. 2 mulheres horrorosas, com dentes estragados, pele enrugada e aspecto podre, olhos tortos, e o ambiente cheirava a lixo. A outra tinha olhos sombrios, que expressavam desespero e dor, e ambas estavam vestidas com trapos e sorriam com suas feiuras para ele. O rapaz, muito assustado e paralisado no momento, já estava para gritar quando a mãe do rapaz também entrou na cozinha, e ao se deparar com ela, soltou um grito de horror, perguntando como é que elas tinham entrado ali e quem eram elas. E uma respondeu. Quando uma delas respondeu, né? Eu sou a miséria, e de tanto me chamarem nessa casa eu resolvi ficar aqui. E a outra falou, eu sou a desgraça, e ouvi me chamarem, e por isso vim. Nesse momento, essa se aproximou-se do rapaz e apertou no pescoço dele, até ele cair no chão sem vida. A mãe não conseguia fazer nada, em total desespero. Depois disso, ambas sumiram. A mãe entrou em desespero, quando ela saiu do transe, começou a gritar por socorro, mas quando o marido chegou à cozinha, ele não pôde fazer mais nada. Desolada com a morte do filho, o pai começou a beber e perdeu o emprego. Sem recursos, a família não tinha mais nem como comprar alimentos. E desde esse dia, aquela família conheceu a desgraça de perder um filho e a miséria instalada em sua casa pela falta de trabalho. A minha avó Aurora insistiu em ensinar aos filhos e aos netos que alguns nomes têm um peso muito grande e por isso devem ser evitados a todo custo, para que eles não resolvam atender ao chamado. Gente, isso é verdade, tá? A Bíblia fala que a palavra tem poder, né? Ela contou uma vivência de uma pessoa parecida, né? Que ela... as duas coisas que eles viviam chamando se materializou ali na frente deles e ocasionou a morte de uma pessoa, né? É a primeira vez que eu vejo do mundo espiritual, assim, um ser materializado ocasionar a morte. Primeira vez que eu li. Olha que eu gosto muito de coisa sobrenatural, mas eu nunca vi. Enfim, é uma pena, né? É uma pena, mas é para que vocês reflitam aí e saibam o peso que tem certas palavras para vocês evitarem falar. Eu mesmo não falo essas 2 palavras e eu também já tive uma experiência sobrenatural com a primeira palavra, desgraça. Eu vivia duvidando e eu tive uma experiência horrível que futuramente eu venho contar para vocês. Enfim, vamos para o outro relato. E esse aqui, eu li um pouco dele e ele é bem pesadinho, mas vamos lá. Vou contar um caso sobrenatural que aconteceu comigo e de alguma forma serviu de livramento para mim. Enfim, já era noite e eu estava com muita vontade de comer comida japonesa e na minha cidade não tem. Então eu decidi ir até a capital, em um shopping, matar o meu desejo. Quando estava me servindo, comecei a conversar com uma senhora, conversando sobre várias coisas aleatórias e acabamos nos sentando na mesma mesa. Ela comia extremamente devagar, mas eu gostava do assunto dela. Quando estávamos terminando de comer, eu disse que precisaria ir embora e falei o nome da minha cidade. Na hora, ela se espantou um pouco e disse que coincidência. Eu também moro lá. Podemos voltar juntas no mesmo ônibus. Fiquei um pouco contente por ter companhia, pois eu estava sozinha. Já estava ficando bem tarde e eu precisava muito ir embora, pois eu trabalhava no outro dia. Porém, ela me disse que precisava ir ao banheiro e pediu para que eu a esperasse para que a gente pegasse juntas a condução.
Eu fiquei esperando na mesa e ela começou a demorar de 10 a 15 minutos. E eu juro que até então eu não havia entendido por que tanta demora. Estava ficando já impaciente, e apesar de ter gostado muito de conversar com ela, até que ela finalmente voltou do banheiro e seguimos juntas. No entanto, enquanto descíamos a escada rolante que dá acesso ao terminal rodoviário, vi o nosso ônibus partindo. Por questão de 1 minuto, no máximo, teríamos conseguido embarcar. Fiquei frustrada por ter perdido o bendito ônibus, né? Pois, como eu disse, eu precisava voltar logo para casa para trabalhar no dia seguinte. Pois, como disse, enfim, ela precisava voltar porque ia trabalhar. E acho que a cidade era longe, eu entendo essa situação. Também sou do interior. Para piorar minha frustração, ela viu um outro ônibus e disse: como eu moro no distrito, esse ônibus também serve para mim. Foi um prazer lhe conhecer, mas irei pegá-lo. E após isso, ela simplesmente sumiu. Foi coisa de tipo eu olhar para um lado, olhar para o outro e ela já não estava lá. Ela sumiu misteriosamente e eu a perdi completamente de vista. Fiquei me lamentando, né, por ela ter me atrasado, achando a situação um pouco esquisita. Mas, enfim, fiquei super chateada porque ela fez com que eu perdesse o meu ônibus. E depois, simplesmente foi embora, pegando o outro e me deixando lá, sozinha. Passando certo tempo, o ônibus chegou e eu embarquei. Respirei aliviada, ainda bem, mas ainda um pouco chateada pelo meu atraso. Após alguns minutos de viagem, do nada o ônibus para e diversos passageiros entraram chorando na porta de trás. Vários desesperados, chorando, enfim. Ao procurar saber o que aconteceu, disseram que houve um assalto horrível no ônibus anterior e que, inclusive, um dos bandidos havia atirado em uma senhora que estava sentada exatamente no local que eu costumo sentar. Biga, eu fiquei incrédula. Até hoje, eu arrepio muito quando eu lembro dessa história. Chorei e chorei. Aquela senhora simplesmente me livrou de um roubo e talvez de uma morte. Pensei logo que Deus a usou para que fizesse com que eu perdesse o ônibus, ou sei lá. E por muitos dias e até hoje eu pensei assim. Passados mais ou menos um mês, eu voltei até o restaurante e contei a minha história ao gerente, que lembrou exatamente do dia, pelo assunto que conversamos, pois eu também tinha interagido com ele. Falei o quanto foi bom ter encontrado com aquela senhora e o quanto esse atraso me ajudou. Porém, a parte em que eu disse fiquei mais incrédula ainda com o que aconteceu. A parte em que eu fiquei mais incrédula ainda foi quando ele disse: senhora? Qual senhora? Naquele dia você estava jantando sozinha na mesa. Você não está confundindo o restaurante? E, biga, era impossível não me recordar daquele dia e das peculiaridades que aconteceram. Entendi que foi assim, um espírito, um anjo, não sei, usado para me fazer atrasar. E que só eu o enxergava. Aquela senhora, na verdade, nunca existiu. Enfim, essa foi, com certeza, a experiência mais emocionante e sobrenatural da minha vida. Eu também acredito. Também acredito que Deus possa usar pessoas e também acredito que possa ter sido um anjo também, em forma de pessoa que veio para te ajudar. E é por isso que a gente nunca deve reclamar de atraso, alguma coisa do tipo, porque a gente não sabe o que é que tá esperando a gente no caminho, né? Enfim, vamos para o último relato. E, enfim, gente, mais uma vez ressaltando para vocês que ninguém quis que revelasse o nome. Então não estou dizendo o nome de ninguém, né? Mas é isso, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora tá recebendo o meu relato aí. Enfim, agora, boa noite. No dia 29/7/2012, em um domingo, recebi a triste notícia que o meu primo tinha falecido aos 16 anos, vítima de um acidente por arma de fogo. Nossa. A história que me contaram foi que ele tinha saído para caçar, como de costume, porque esse era o divertimento dele. E até aí tudo bem. No dia seguinte viajamos para o interior para prestar as últimas homenagens e foi aí que tudo começou. Chegando lá, o corpo ainda não tinha chegado e ficamos esperando. E enfim, meu primo chegou e quando abriram o caixão, todos ficaram olhando e saíram. E eu fui a única que ficou. Quando de repente senti que alguém estava do meu lado. E quando eu abri os olhos e olhei do meu lado, pasme, era o espírito dele, olhando o seu corpo ali sem vida. E bem, foi aí que tudo começou. Ele entrou em desespero, me pedindo para ajudar ele a levantar dali. E eu não conseguia. Ouvi ele gritar e senti apenas a frieza das mãos dele em mim, me tocando. Foi quando eu, em prantos, contei o que tinha acontecido.
contei o que é que tinha acontecido. No caso, ela perguntou pra ele, né? Em prantos o que tinha acontecido. Acho que ele escreveu errado. E ele me revelou que não foi um acidente, e sim um assassinato. Mas que ele ainda não aceitava que tinha realmente falecido. E eu praticamente enlouqueci. Pois como eu ia dizer isso se nem lá eu morava? Ninguém acreditaria em mim, pois são poucas as pessoas que acreditam que existem pessoas que possam ver e conversar com espíritos. Enfim, guardei essa revelação pra mim. Nossa, nunca tem barulho nessa rua. Quando eu resolvo gravar vídeo, parece. Nossa, não racha do nada. Perdão, gente. Guardei essa revelação pra mim todos esses anos e até hoje ele não fez a passagem porque ele não quer aceitar que faleceu e que não vive mais fisicamente entre nós. E já se fazem 13 anos depois e eu ainda vejo e converso com ele. Não é constante, mas ele sempre vem me visitar. Espero que ele um dia aceite e consiga passar para o outro lado para descansar em paz. Mas às vezes eu sou egoísta e de certa forma não quero que ele se vá. E eu acho que no fim das contas talvez seja isso que esteja prendendo ele aqui. Mas ele é o único que realmente eu converso de tudo e tudo mesmo. Caramba. É também a primeira vez que eu escuto um relato parecido como esse. Porque, enfim, eu sempre escuto, sempre vejo. E também é a primeira vez que eu vejo uma pessoa que assim não tem contato há tanto tempo. Não sei o que falar, caramba. Eu acho que eu enlouqueceria. Porque ninguém iria acreditar em mim. As poucas experiências sobrenatural que eu tive, eu evito até contar às vezes algumas, porque eu tenho medo das pessoas me acharem mais doida do que eu sou. Mas enfim, muito obrigada por ter compartilhado isso comigo, tá? Muito obrigada pelo seu relato. E enfim, muito obrigado por você que assistiu até agora. Esse foi o último relato. Muito obrigado pra você que ficou até o final do vídeo. Pra você que enviou seu relato pra mim também, meu duplamente obrigado. Eu quero agradecer duplamente por você estar contribuindo com o canal, tá bom? Tô muito feliz que você tenha assistido até aqui. Tô muito feliz que você esteja aqui comigo. Por favor, se inscreve no meu canal, curte o vídeo, porque dessa forma você vai estar me ajudando bastante, tá? Vai estar ajudando uma mamãe que deseja trabalhar com a internet. E é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. E se você tiver algum relato, se você conhecer algum relato, porque sempre ou você tem ou você conhece algum relato, enfim, envia pra mim, porque eu vou ficar muito feliz em ler. Sua identidade só vai ser revelada se você quiser, tá bom? E é isso, tchau e um beijo.